O título da minha mensagem é O Sonho de Deus. Como a gente tem falado bastante de sonho, o tema da nossa conferência é sonhos. Então eu desejei, quis fazer um paralelo, uma ideia do que é o sonho de Deus. O que eu tenho visto e como Deus tem tocado o meu coração sobre o sonho de Deus. Então esse é o título da minha mensagem, O Sonho de Deus. E como primeiro texto, eu queria começar lendo Êxodo 33, versículo 12, a partir do versículo 12. Êxodo 33, a partir do versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Queridos, Moisés era considerado uma pessoa mansa. A Bíblia diz que não houve pessoa mais mansa sobre a terra do que Moisés. Mas para alguém manso, ele era bem ousado, porque aqui ele estava falando com Deus. Ele estava falando assim: Deus, foi você que me colocou aqui. Eu nunca pedi para estar aqui. Então agora você me ajude a conduzir esse povo. Esse povo é teu. Então ele tinha uma ousadia incrível na presença de Deus. Ele falava assim: esse povo é teu, agora me ajude. Porque se o Senhor não for comigo... Então ele tinha essa ousadia de chegar diante de Deus. Mesmo sendo o homem mais manso do mundo, ele conseguia falar com Deus dessa forma: lembra-te de que essa nação é o teu povo, não o meu, é o teu povo. E respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então, queridos, quem é de Deus é diferente. Quem é de Deus tem uma atitude diferente. É isso que esse versículo está dizendo. Quem é de Deus, ele ama o seu próximo como a si mesmo. Ele ama o Senhor sobre todas as coisas. Quem é de Deus, ele é diferente. Ele não mente. Essa foi só para rimar. Então, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de ti farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Queridos, a glória de Deus, ela é a própria essência de quem Deus é. Todas as características que você pode imaginar que existem em Deus, elas se resumem nessa palavra: a glória de Deus. Então tudo que você puder imaginar, onipotente, onipresente, onisciente, todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, todas essas coisas se resumem em a glória de Deus. Isso é a característica perfeita de quem Ele é, a glória. Então Ele fala assim: eu não vou poder deixar você ver minha glória, porque senão você me viria inteiro, e se alguém me ver por completo, morreria. Então, aqui nós vemos também que Deus fala assim: então eu vou te deixar ver a minha bondade. E a bondade de Deus, ele se resume em três coisas. Podemos colocar três características na bondade de Deus, que é a misericórdia, a compaixão e também o desejo de nos manter vivos. Então a bondade de Deus, ela apresenta três características: a misericórdia, a compaixão, porque ele fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão daqueles que eu quiser ter compaixão. E ninguém pode me ver, você está pedindo para me ver, e ninguém pode me ver se não morre. Então Deus tem o desejo que nós continuemos vivos. Então essas três características aparecem dentro da bondade de Deus. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão
até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Até aí. Queridos, Moisés ele tentou ter um relacionamento mais profundo com Deus. Moisés era aquele que iria receber a lei de Deus. E ele queria ter um relacionamento mais profundo com Deus. Mas Deus, ele age. Para ter um relacionamento, as pessoas têm que ser da mesma natureza. Não existe relacionamento entre seres que não são da mesma natureza. E como Moisés ainda não tinha renascido de novo, não tinha como ele ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então Deus fala, não posso ter esse tipo de relacionamento com você agora. Moisés era uma pessoa que vivia no tempo da lei, mas ele já queria estar no tempo da graça, ele desejava a graça, ele entendia um pouco do que era a graça. Então ele estava tentando viver junto com a graça do Senhor. Então, quando Moisés fala assim, eu quero ver a sua glória, eu quero ver quem você é, me mostre você por completo. Deus não permite, e ele fala assim, eu deixarei que você me veja pelas costas. A lei, ela permitiu que a liderança fosse por exemplo, a liderança ela fosse por imitação. Então quando você quer que alguém te siga, alguém te imite, você dá as costas para essa pessoa. Então me sigam, e você dá as costas para essa pessoa. Me imitem, e você deixa ela atrasada, porque você tem que fazer para depois ela fazer. Então a lei ela permite que a gente veja as costas de Deus. Ela só trouxe comunhão, só pode ver pelas costas. Quando queremos que as pessoas nos sigam, elas pedem que nós sigamos elas pelas costas. Veja o exemplo em Êxodo 33:8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé na entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. A minha versão diz assim: e aconteceu o quê? Saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. O exemplo da lei de liderança é a imitação, e um exemplo a ser seguido, sempre a imitação, nunca. O exemplo da lei sempre traz uma imitação, e nunca a originalidade. Ela não permite você ser, ela permite você ter algumas características que imitam aquele que você está seguindo. Amém? Em Marcos, agora eu quero ler uma outra história. Então a lei ela nos permitiu ver Deus pelas costas, ela nos conduziu até vermos Deus pelas costas. Agora em Marcos 5:25, nós encontramos uma outra história. A história agora no Novo Testamento. Moisés, aquela pessoa que estava vivendo na velha aliança, agora queria viver no Novo Testamento, ele sonhava com esse texto aqui, ele queria que isso aqui acontecesse com ele. Está escrito assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, chegou pelas costas dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imagine, lemos agora há pouco, que aquele que trouxe a lei, Moisés, ele não conseguiu conduzir o povo a ver Deus face a face. Aquela mulher, aquele que trouxe a lei não conseguiu ver Deus ele viu Deus apenas pelas costas. Mas aquela mulher que havia quebrado todas as leis possíveis para chegar até Jesus, agora estava ali, diante de Deus. Então imagine comigo assim, aquela mulher ela sofria de fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia constante. E lá em Levíticos capítulo 15, nós encontramos as leis que tinham do povo judaico. E uma das leis era assim: se uma pessoa está sangrando, ela é impura, ela é considerada impura. Então imagine que o rabi, Jesus, o mestre, ele estava andando, tinha sua própria direção, ele estava a caminho do que ele queria fazer, e na sua volta estavam os seus discípulos, homens.
Depois dos seus discípulos, existiam os homens curiosos. Eles estavam ali para ver o que tinha ali. Depois desses homens curiosos, vinham as mulheres. Depois das mulheres, as crianças. Depois das crianças, vinham as pessoas enfermas. E depois, ainda as pessoas enfermas, as mulheres enfermas ficavam para trás. E todas as pessoas que ela tocasse, segundo a lei, até chegar onde ela queria, seriam impuras também. Então imagine a raiva, a ira das pessoas se percebessem que ela era doente e estava tocando nela. Seriam considerados impuros também. Então essa era a situação em que ela se encontrava. De acordo com a lei, de acordo com o que o povo vivia naquela época, ela não poderia estar ali naquele meio. A lei não permitiria a ela a viver aquilo que ela desejava viver. A lei não a levaria até onde ela desejava estar. A lei não faria isso. Assim como não fez com Moisés, não faria com aquela mulher que ainda estava quebrando a lei. Ela não permitiria. Nunca seria permitido. Então, imediatamente, se a lei não conduz você para onde você deseja estar, por que nós continuamos achando que fazendo as coisas nós vamos alcançar aquilo que desejamos? Por que nós achamos que é por mérito? Por que nós continuamos achando que é por mérito? Se a lei nunca te levará aonde você deseja estar. Não é pela lei, não é pelo teu mérito, é pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele deseja fazer através da sua vida. Essa é a razão de estarmos aqui, esse é o motivo. Então não é pelo nosso esforço, é pelo que Ele fez. Então, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dela havia saído o poder. Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Todas as vezes que eu leio esse texto, não importa onde eu estou, eu acho uma palavra nova que me toca, me ensina outra coisa, eu acabei de pensar. Então Jesus, ele estava andando, ele para, se vira, a mulher toca nele, ele para, ele se vira e começa a perguntar: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Quem entendeu? Quem tocou dessa forma diferente? Quem percebeu que para tocar em mim não é pelo que você faz, mas é pela fé? Quem percebeu? Quem está aqui? Esse era o único toque que ele notou naquele dia. Os seus discípulos não entenderam, as pessoas à sua volta não entenderam, mas a pergunta dele era: quem? Para todas as outras pessoas naquela multidão era óbvio que todo mundo estava tocando nele, mas ele sabia que no meio daquela multidão existia alguém que cria agora nele, que tinha certeza que a cura estava nele. Então Jesus, ele virou-se procurando aquela mulher. Nem seus discípulos entenderam. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Queridos, aqui encontramos novamente aquela característica de Deus, a bondade. Imagine comigo assim: você sofreu tudo aquilo, você tinha uma doença, estava transformando todas as pessoas que estavam naquela multidão em impuras. Todos aqueles que foram tocados por você estariam com raiva de você. Você toca num homem que você cria que poderia curá-lo, e você sente aquele poder vindo sobre a sua vida. Então agora você sabe que aquele homem é poderoso de fato. Você sabe que dele saiu o poder para curar você. Você sabe que você foi curado imediatamente. E aí aquele homem decide virar e perguntar: quem me tocou? E você, uma mulher, todas as regras possíveis quebradas, agora tendo que entrar na frente daquele homem, na frente daquela multidão e falar: fui eu. Não é à toa que a Bíblia diz que ela tremia. Ela estava chacoalhando, ela cai de joelho logo para falar assim: ah, misericórdia, por favor, fui eu. Você consegue imaginar o desespero na cabeça dela, todas as coisas que passaram na cabeça dela? Esse homem é poderoso. Agora ele vai mandar que me apedrejem, ele vai mandar que me matem, e isso vai acontecer, porque eu tornei todas essas pessoas impuras. Eu quebrei a lei. Então ela estava ali
Só que quando ela começa a olhar no rosto de Jesus, quando ela começa a ver quem era o homem que estava na frente dela, ela começa a perceber a bondade de Deus. E ele declara algumas palavras para ela: filha. Ele demonstra compaixão por ela. A tua fé lhe curou. Ele demonstra misericórdia por ela. Ela não merecia ser curada e foi curada. Ele fala: vá em paz, viva livre do seu sofrimento. Isso demonstra que ele queria que ela continuasse vivendo. Quando Jesus fala essas palavras, ele está demonstrando para ela: eu quero que você continue viva. As 3 características da bondade estão nessa frase. Eu quero que você fique viva. Pode ficar em paz. Ninguém aqui vai te matar. Ninguém aqui vai tocar em você. Ninguém aqui quer o seu mal. Ninguém quer. Então Jesus estava demonstrando as 3 características da bondade ali. Filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Você não precisa mais se preocupar. Além disso, ele ensina uma coisa muito tremenda nesse versículo, que ele fala assim: a sua fé lhe curou. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que a salvação é pela fé. A salvação vem pela fé. Existe uma única forma de acessarmos aquilo que existe em Jesus Cristo para nós. E essa forma é pela fé. Então existe uma única maneira de você acessar tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para você, e é pela fé. Não existe outra maneira. Nós só temos que ter cuidado para não fazer da fé um fim, mas a fé, ela sempre será um meio. Então a sua fé lhe curou, porque ela não cria na fé, ela não tinha fé na fé, e ela não tinha fé na cura. Ela tinha fé de que Jesus Cristo iria curá-la. Ela sabia que aquele que estava na frente dela era quem tinha o poder para curá-la. Ela tinha fé em Jesus Cristo. Ela cria que só Ele poderia curá-la. Preste atenção nisso. Aquele que trouxe a lei, chamado amigo de Deus, Moisés, ele não conseguiu colocar o povo face a face com Deus. Mas agora, aquela mulher que havia quebrado todas as regras possíveis, todas as leis possíveis, estava ali de joelhos, face a face com Jesus Cristo. E esse é o primeiro ponto da minha mensagem: face a face com Jesus Cristo. Vamos ler o versículo de Marcos, capítulo 5, versículo 30, novamente, que diz assim: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Aqui encontramos uma das passagens mais brilhantes, é um dos versículos que mais toca o meu coração. É um versículo poderoso, ele ministra a minha vida todas as vezes que eu leio. E por quê? Imagine assim: o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, onisciente, onipresente, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o princípio, o meio, o fim, aquele que pode todas as coisas, aquele que criou você, criou a mim. Ele estava encarnado na terra, com uma missão, com a missão mais importante de resgate que já existiu. Ele veio resgatar você e a mim. Era a missão mais importante de resgate que já existiu. E ele tinha um passo, ele tinha uma missão, ele tinha uma direção. Ele sabia para onde estava indo. Mas quando aquela mulher toca no manto dele, esse Deus Todo-Poderoso, ele desiste do caminho que ele estava fazendo e ele se volta por causa de um indivíduo, de uma mulher. Queridos, Deus conhece a você e a mim individualmente. Ele se importa com cada um de nós. Ele sabe pelo que você está passando agora, e Ele sabe o que você tem pela frente para conquistar. Ele conhece você, Ele sabe quem você é. Não existe outro Deus assim. Ele não está longe de você, Ele está aqui, e Ele quer tocar você, Ele quer conversar com você. Quando ele se vira, ele fica face a face com aquela mulher. E o estar face a face com aquela mulher demonstra algumas coisas. Estar face a face com Jesus não demonstra mais um exemplo a ser seguido. Nós não temos que imitar a Jesus Cristo. Não é mais um exemplo a ser seguido, mas agora é um exemplo do potencial de quem nós somos. Imagine você uma vitrine.
Então você está andando no shopping com a sua esposa, com seus filhos, falando que esqueceu o cartão em casa para ninguém comprar nada, tentando se livrar dessa armadilha, não deixando seus filhos entrar na loja de criança, na loja de brinquedos. Então você está lá no shopping caminhando e de repente você se depara com uma vitrine. E nessa vitrine tem um manequim com uma roupa da moda. Então você olha aquilo e você começa a desejar. Você pensa, eu poderia me vestir assim. Aquele manequim é um exemplo a ser seguido. Essa é a moda, esse é o padrão dessa época. Só que o problema do manequim é que ele revela o que você não tem e o que você deveria ter. Então a lei funciona dessa forma. A lei traz condenação sobre as nossas vidas, porque ela está sempre revelando aquilo que você não tem e aquilo que você deveria ter. Agora imagine um espelho. Espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? A Luísa acabou de falar que não. Então, espelho meu. Existe alguém? Esquece. Tinha aqui um espelho. Imagine aqui um espelho. E eu venho me ver nesse espelho. Esse espelho ele está mostrando quem eu sou. E aquilo que eu posso tirar para continuar sendo quem eu sou. Então, estar face a face com Jesus, Ele te mostra quem você é e o que você não precisa ter para ser. Nunca foi o desejo de Deus imitarmos a Jesus, mas sim sermos o que Ele é. Ele é o padrão de quem já somos e de quem deveríamos ser. Face a face com Jesus, podemos ver quem já somos, ver as coisas que não precisamos ter para ser. Então, esse é o nosso desejo, esse era o desejo de Deus, que estivéssemos face a face com Jesus e aprendêssemos quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. É Ele quem revela essas coisas, não existe outro. Não existe um espelho melhor do que Jesus Cristo para você ter um rumo na sua vida, uma meta na sua vida, uma missão na sua vida. Mas mesmo sabendo dessa notícia, de que agora estamos face a face com Jesus, essa não é a boa notícia, essa não é a melhor notícia. E o segundo ponto da minha mensagem é a boa notícia. A boa notícia. Qual é a boa notícia então, se não é estarmos face a face com Deus? Pergunta para mim qual. Abra sua Bíblia em Mateus 27, versículo 45 e 46. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Esses versículos eles estão falando de quando Jesus Cristo estava na cruz. Ali havia trevas, do meio-dia às 3 horas da tarde. Imagine noite durante o meio-dia. E houve trevas das 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Queridos, Deus ansiava pela morte de Jesus. Deus esperava que Jesus morresse. Ele esperava era a expectativa no coração de Deus que Jesus morresse. Porque enquanto Jesus não morresse, quem ditaria as regras seria a lei. E durante toda a lei, nós só teríamos comunhão com Deus pelas costas. Mas Ele queria que Jesus morresse. Porque quando Jesus grita: meu Deus, por que me abandonaste? Ali, Deus havia virado as costas para Ele. E Ele tinha percebido como era ser um de nós. Ele tinha percebido como era ter um relacionamento com Deus pelas costas. Jesus nunca tinha passado por isso. Ali na cruz Ele percebe isso. É ali na cruz que Ele entende pelo que nós passávamos. Como era ser um de nós. Então, Jesus está ali na cruz. Ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me abandonaste, Deus? Por que me abandonaste? Porque os nossos pecados, as nossas enfermidades e o juízo de Deus estava prestes a vir sobre Jesus, para que Ele morresse em nosso lugar. E quando Ele está ali com a carga do nosso pecado, das nossas enfermidades,
Deus, Ele se vira, deixando tudo aquilo no passado, para ver você e a mim salvos, livres, redimidos no futuro, cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. É por isso que Ele estava ali. Deus não habita com o pecado. Quando os nossos pecados caíram sobre Jesus, Ele vira as costas para Jesus, para nos ver no futuro, como reis e sacerdotes. Essa é a boa mensagem, essa é a boa notícia. Ele não toca, Ele não faz, é diferente. Porque Deus havia virado as costas para Jesus, para poder ver você e a mim limpos. Ele começou a ver Jesus, como Ele via você e a mim, para poder ver você e a mim, como Ele via Jesus. Ele começou a ver o Rômulo como Jesus, e Jesus como Rômulo, para nos ver salvos. Essa é a boa notícia, esse é o momento especial, é disso que Ele está falando. Tudo aquilo que ficou no passado hoje, não há nenhuma condenação mais sobre as nossas vidas por causa daquilo. Não há mais nenhuma condenação. É Deus quem faz, é o Espírito Santo quem nos revela agora quem somos. É estarmos face a face com Jesus, mostra quem somos. Estarmos face a face com Deus, era o sonho de Deus. Vamos ler agora o versículo em Hebreus 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, agora nós podemos ter plena confiança. Eu falei para vocês no começo, Moisés já queria ter essa confiança. Ele já queria entrar na presença de Deus com ousadia. Ele já entendia o que era graça, ele queria a graça. Mas a missão dele era trazer a lei, levar o povo a ver Deus pelas costas. Ele não pôde ver, mas você e eu, nós podemos estar face a face com Deus. Nós podemos fazer. Nós temos essa bênção. Isso é graça. Isso é ter Jesus conosco. É isso. Podemos entrar confiantes na presença dEle e falarmos face a face com Ele. Estarmos face a face. Esse é o Evangelho. Essa é a única boa notícia que existe. É isso que temos que pregar. É disso que temos que falar. É isso que os nossos lábios têm que falar. É isso. Era o sonho de Deus que Jesus Cristo fosse um exemplo de nós e não para nós. Era um sonho de Deus. Podemos entrar na sua presença, face a face, e termos um relacionamento com Ele, para podermos reinar sobre a terra. Este é o sonho de Deus. Amém?